Existe um espelho em sua casa que você evita olhar? Não estou falando do espelho da parede. Estou falando daquele espelho invisível que reflete quem você realmente é quando ninguém está vendo. Aquele que mostra não apenas seu rosto, mas as escolhas que você faz no escuro, as palavras que você sussurra para si mesmo, os pequenos compromissos que você aceita todos os dias. Você sabe do que estou falando. É aquela coisa que você faz ou deixa de fazer e que sempre encontra uma desculpa perfeita. Uma explicação tão bem elaborada que até você mesmo acredita. É o pecado que você justifica. Não é o pecado óbvio, aquele que todo mundo condena. Não é o crime que aparece nos jornais ou o erro que envergonha publicamente. É algo muito mais sutil. É aquele hábito que você mantém porque não machuca ninguém. É aquela mentirinha que você conta porque é para o bem de todos. É aquela atitude que você toma porque eu mereço isso. É aquela pessoa que você machuca porque ela me machucou primeiro. E no fundo, bem no fundo, você sabe. Você sabe que não está certo. Há uma voz pequena, quase inaudível, que sussurra em sua consciência. Mas você aprendeu a abafá-la com tanta maestria que ela quase não incomoda mais. É como se você tivesse construído uma casa ao redor do seu pecado e decorado ela tão bem que até se esqueceu que está morando numa prisão. Deixe-me contar sobre Maria. Maria era uma mulher boa, daquelas que todos admiravam. Ia à igreja todo domingo, ajudava os vizinhos, criava os filhos com amor. Mas Maria tinha um pecado secreto. Ela odiava a sogra. Não um desgosto comum, mas um ódio profundo, corrosivo. E Maria justificava esse ódio todos os dias. Ela merece, dizia para si mesma. Depois de tudo que ela me fez, depois de todas as humilhações, eu tenho o direito de sentir isso. E Maria alimentava esse ódio como quem rega uma planta venenosa. Colecionava as ofensas, guardava as mágoas, repassava mentalmente todas as discussões. Cada nova conversa com a sogra era uma oportunidade de encontrar mais combustível para sua justificativa. Maria criou um arquivo mental completo. Datas, horários, palavras exatas que foram ditas. Ela podia recitar de cor cada episódio que confirmava que sua sogra era impossível. E quando alguém sugeria que talvez ela devesse perdoar, Maria abria seu arquivo e apresentava as evidências. Você não entende, dizia. Se você soubesse o que eu sei, você pensaria igual. Mas Maria não percebia que esse ódio estava matando algo dentro dela. Não apenas a paz, não apenas a alegria, mas algo muito mais profundo. Estava matando sua capacidade de amar completamente. Porque quando você guarda ódio por uma pessoa, você não consegue amar plenamente nenhuma outra. O ódio é como um buraco negro. Ele suga toda a luz ao redor. Os filhos de Maria começaram a notar que ela ficava tensa toda vez que a avó vinha visitar. O marido percebeu que ela se fechava depois de cada telefonema da mãe dele. E Maria justificava tudo isso também. É normal ficar nervosa com alguém tão difícil assim. Ela não via que estava ensinando seus filhos a guardar rancor. Estava mostrando para eles que existe pecado justificável, raiva aceitável, ódio compreensível. Mas Maria tinha suas justificativas. E eram boas justificativas, sólidas, convincentes. Qualquer um que conhecesse a história concordaria com ela. Você tem razão, diriam. Ela realmente é difícil. E Maria se sentia validada, se sentia certa, se sentia perdida. Porque o problema das justificativas não é que elas são falsas. O problema é que elas são verdadeiras demais. Elas são tão verdadeiras que nos impedem de ver a verdade maior. A verdade de que nem sempre estar certo é o que nos liberta. A verdade de que às vezes temos que escolher entre ter razão e ter paz. Pense comigo. Quantas vezes você já viu alguém destruir um relacionamento porque estava certo? Quantas vezes você já viu uma família se despedaçar porque todos tinham suas justificativas válidas? Quantas vezes você já viu alguém perder a alegria porque estava tecnicamente correto sobre algo? A questão não é se suas justificativas são válidas. A questão é se elas estão te aproximando ou te afastando da pessoa que Deus quer que você seja. A questão é se elas estão construindo pontes ou muros em sua vida. Pense em José, lá no Antigo Testamento, vendido pelos próprios irmãos como escravo, caluniado pela esposa de Potifar, esquecido na prisão por anos. José tinha todas as razões do mundo para justificar qualquer ódio,
qualquer vingança, qualquer amargura. Se alguém tinha direito de construir um arquivo mental de ofensas, era José. Mas quando finalmente reencontrou seus irmãos, ele disse algo que mudou a história. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. José não justificou o mal que fizeram com ele, mas também não justificou guardar rancor. Ele escolheu uma terceira opção, a redenção. Ele viu que Deus podia usar até mesmo a injustiça para um propósito maior, e essa visão o libertou. José poderia ter dito: vocês me machucaram profundamente, então agora é a minha vez de machucar vocês. Ele poderia ter dito: depois de tudo que passei, eu mereço minha vingança. Ele poderia ter construído um caso tão sólido que qualquer tribunal humano daria razão a ele. Mas José entendeu algo que muitos de nós ainda estamos aprendendo, que a vingança justificável ainda é vingança, e a vingança sempre cobra um preço daquele que a executa. Talvez você esteja pensando: mas meu caso é diferente. Você não entende o que eu passei. Você não conhece minha história. E você está certo. Eu não conheço, mas eu conheço algo sobre você. Você está cansado de carregar esse peso. Você está cansado de construir castelos de justificativas para proteger um território que só lhe traz dor. Existe um versículo que diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas repare na primeira palavra: se confessarmos, não se justificarmos, não se explicarmos, não se defendemos, se confessarmos. Confessar é uma palavra que vem do latim e significa falar junto com. É falar junto com Deus sobre a verdade da nossa condição. É parar de construir defesas e simplesmente dizer: é isso que eu sou, é isso que eu fiz, é isso que eu preciso que você cure em mim. A confissão é o oposto da justificativa. A justificativa diz: eu tinha razões válidas para fazer isso. A confissão diz: eu fiz isso, estava errado e preciso de ajuda para não fazer de novo. A justificativa constrói muros. A confissão abre portas. Mas para confessar, primeiro precisamos parar de justificar. Precisamos olhar para aquele espelho que evitamos. Precisamos chamar o pecado pelo nome dele, não pelo nome bonito que inventamos para ele. Sua ira não é temperamento forte. Sua ganância não é ambição saudável. Sua luxúria não é liberdade sexual. Sua inveja não é senso de justiça. Sua preguiça não é autocuidado. Sua mentira não é diplomacia. Sua frieza não é maturidade emocional. Sua manipulação não é habilidade social. Chame pelo nome. Não para se condenar, mas para se libertar, porque só quando reconhecemos o que realmente é, podemos lidar com o que realmente é. É como um médico diagnosticando uma doença. Ele não pode tratar aquilo que se recusa a nomear. E aqui está algo interessante. Quando você para de justificar seu pecado, você também para de justificar o pecado dos outros. Quando você reconhece sua própria capacidade de errar, você desenvolve compaixão pela capacidade dos outros de errarem também. Quando você admite que suas justificativas não te salvam, você para de exigir que os outros salvem você com as deles. Deixe-me contar sobre Pedro. Pedro que negou Jesus 3 vezes numa única noite. Pedro que poderia ter passado o resto da vida se justificando. Eu estava com medo. Era uma situação impossível. Qualquer um teria feito a mesma coisa. Eu não estava preparado para morrer. Todas justificativas válidas, todas explicações compreensíveis. Imagine Pedro naquela manhã depois da crucificação, construindo seu caso defensivo. Ele poderia ter juntado testemunhas que confirmariam como a situação era perigosa. Ele poderia ter argumentado que negar Jesus foi, na verdade, uma estratégia inteligente para preservar a vida e continuar o ministério. Ele poderia ter dito que Jesus, sendo Deus, certamente entenderia. Mas Pedro fez algo diferente. Quando Jesus perguntou: Pedro, você me ama? Pela 3ª vez, Pedro não respondeu com justificativas. Ele respondeu com o coração quebrantado: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Pedro confessou não apenas seu amor, mas sua fraqueza. E foi essa confissão, não suas justificativas, que o restaurou. Pedro entendeu que o amor de Jesus era maior que suas explicações, que a graça de Deus era mais poderosa que suas defesas, que a verdade nua e crua do seu coração
era mais valiosa que a verdade elaborada da sua mente. A verdade é que todos nós temos aquele pecado que justificamos, aquela área da nossa vida onde construímos uma fortaleza de explicações, aquele comportamento que defendemos com unhas e dentes, porque admitir que está errado significaria admitir que somos mais quebrados do que gostaríamos de ser. Mas existe algo libertador em reconhecer nossa quebra. Existe uma paz estranha em parar de se defender e simplesmente dizer: eu preciso de ajuda, eu preciso de cura, eu preciso de graça. É como finalmente parar de nadar contra a correnteza e descobrir que a água pode te sustentar se você parar de lutar contra ela. Porque a graça não é algo que você ganha sendo perfeito. A graça é algo que você recebe sendo honesto sobre sua imperfeição. A graça não vem para os que têm todas as respostas, mas para os que fazem as perguntas certas. O que está errado em mim? O que precisa ser curado? O que precisa ser perdoado? Pense nisso. Quando foi a última vez que você pediu perdão sem adicionar uma explicação? Quando foi a última vez que você disse eu estava errado sem dizer mas em seguida? Quando foi a última vez que você confessou algo sem tentar amenizar a culpa com contexto? Imagine por um momento como seria sua vida se você parasse de gastar energia justificando aquela coisa que você sabe que está errada. Imagine a leveza de não ter que construir argumentos defensivos todos os dias. Imagine a liberdade de simplesmente dizer: eu errei, eu preciso mudar, eu preciso de ajuda. Pense em toda a energia mental que você gasta construindo e reconstruindo suas justificativas. Toda vez que alguém questiona seu comportamento, você tem que ativar seu sistema de defesa. Toda vez que sua consciência sussurra, você tem que acionar suas explicações. É exaustivo viver assim. É como carregar uma mochila cheia de pedras que você insiste que são pedras preciosas. É assustador, eu sei, porque admitir que estamos errados em algo que defendemos há tanto tempo é como derrubar uma parede que construímos tijolo por tijolo. Mas do outro lado dessa parede está a verdade. E a verdade, mesmo quando dói, é o que nos liberta. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não disse que a justificativa nos libertaria. Não disse que ter razão nos libertaria. Disse que a verdade nos libertaria. A verdade sobre nós mesmos, sobre nossos pecados, sobre nossa necessidade de graça. E a verdade é esta: você não precisa ser perfeito para ser amado por Deus. Você não precisa ter justificativas para todos os seus erros para ser aceito. Você não precisa construir um caso defensivo para merecer perdão. O perdão já está disponível. A graça já foi oferecida. O amor já foi dado. O que está impedindo você de receber tudo isso são exatamente as justificativas que você acha que estão te protegendo. É como se alguém estivesse oferecendo um presente maravilhoso para você, mas você está com as mãos ocupadas, segurando explicações sobre por que não merece o presente. Solte as explicações. Estenda as mãos vazias. Receba o que está sendo oferecido. Então, esta noite, quando você estiver sozinho com seus pensamentos, faça uma coisa diferente. Em vez de construir mais uma justificativa para aquilo que você sabe que está errado, tente algo novo. Tente a confissão. Tente a honestidade radical. Tente dizer simplesmente: Deus, isso não está certo. Eu sei que não está, e eu preciso da sua ajuda para mudar. Não precisa ser uma oração eloquente. Pode ser apenas um sussurro no escuro. Pode ser apenas um reconhecimento silencioso. Mas que seja verdadeiro, que seja real, que seja sem justificativas. Porque quando você para de justificar o pecado, você abre espaço para a graça trabalhar. Quando você para de defender o que está errado, você permite que Deus conserte o que está quebrado. Quando você para de explicar sua escuridão, você permite que a luz entre. A verdade sobre o pecado que você justifica é esta: ele não está roubando apenas sua integridade, está roubando sua paz. Não está apenas manchando sua reputação diante de Deus, está manchando sua alegria diante da vida. Não está apenas criando distância entre você e o divino, está criando distância entre você e você mesmo. Mas há esperança. Sempre há esperança para quem está disposto a trocar as justificativas pela verdade, as defesas pela confissão, a razão pela graça. Esta é a sua oportunidade. Este é o seu momento. Pare de carregar o peso do que você sabe que está errado.
Pare de construir castelos de explicações para proteger território que só lhe traz guerra interior. Escolha a liberdade, escolha a verdade, escolha a graça, porque no final não são as justificativas que nos salvam, é a honestidade que nos abre para a salvação. É o coração quebrantado que Deus não despreza. É a confissão simples que move o coração do céu. E quando você fizer essa escolha, quando você finalmente soltar as justificativas e abraçar a verdade, algo milagroso vai acontecer. Você vai descobrir que a pessoa que você estava tentando proteger com todas essas explicações, você mesmo, na verdade, estava sendo aprisionada por elas, e que a liberdade que você pensava que perderia ao confessar é exatamente a liberdade que você vai ganhar. Se este vídeo tocou seu coração de alguma forma, se você reconheceu que tem algo que precisa confessar em vez de justificar, eu gostaria muito de orar por você. Deixe aqui nos comentários seu nome e sua cidade ou estado de onde você está assistindo. Se você tiver um parente próximo ou alguém da família que está passando por alguma dificuldade, pode compartilhar também. Vamos nos unir em oração, porque quando oramos juntos algo poderoso acontece. Não se esqueça de deixar seu like se este conteúdo foi útil para você e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Que Deus abençoe sua jornada de honestidade e cura.